A Era Vargas foi um período quando a República Brasileira foi presidida por Getúlio Vargas, estendendo-se de 1930 a 1945. A ascensão de Getúlio Vargas à presidência do Brasil foi resultado do enfraquecimento do arranjo político que sustentava as oligarquias no poder do Brasil durante a Primeira República. Foi o surgimento de grupos de contestação, como tenentistas. A própria chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha. A Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira paulista, encerrando a chamada política do café com leite. E Getúlio foi responsável por importantes direitos sociais, como o voto feminino e os direitos trabalhistas, e onde manteve focado em direitos trabalhistas durante os 15 anos. A Era Vargas representou ainda os esforços de levar à frente a modernização capitalista da sociedade brasileira. Houve, antes, investimentos para a industrialização da economia nacional, com destaque para a criação de uma indústria de base, nos ramos da siderurgia, Siderúrgica Nacional, CSN, mineração, CIA Vale do Rio Doce, e de energia, CIA Hidrelétrica do São Francisco. O processo de fortalecimento do capitalismo no Brasil contou, dessa forma, com o Estado e os gestores que o controlavam como principal instrumento. Por ser a única instituição com a acumulação de capital necessária aos investimentos. O esforço do Estado foi principalmente para criar as condições de produção para a indústria do país. Principais realizações do governo Vargas: criou e implantou vários direitos trabalhistas, entre eles, o salário mínimo, consolidação das leis do trabalho, semana de trabalho de 48 horas, carteira profissional e férias remuneradas. A estratégia de Vargas era avançar no processo de industrialização que levava à necessidade de recorrer ao capital estrangeiro. Quais foram as principais realizações do governo constitucional de Vargas? Fundou, em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional. Criou, em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce. Criou, em 1944, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial. Em 1942 estabeleceu a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das forças que combatiam o nazismo. Entre as medidas estabelecidas por criação de ministérios, estão a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões, visando a ampliação da aposentadoria como benefício, criação da carteira de trabalho, estabelecimento do salário mínimo, etc. Quais são as 3 fases da Era Vargas? Ele aconteceu entre os anos de 1930 e 1945. O governo populista de Getúlio Vargas foi dividido em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos fatos que mais marcaram essa fase e pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. Com o surgimento da Constituição de 1934, uma nova fase da Era Vargas iniciou-se. O período do governo constitucional começou em 1934 e terminou em 1937. Foi durante o Estado Novo também que se desenrolaram os anos da Segunda Guerra Mundial. Nesse acontecimento, Vargas manteve relações abertas com alemães e norte-americanos à procura daquele que oferecesse os maiores benefícios para o país. Mas o governo negociou termos com os norte-americanos, e as relações diplomáticas com o eixo foram rompidas em 1942. No mesmo ano, embarcações brasileiras foram atacadas por submarinos alemães, e o Brasil declarou guerra ao eixo. Em 1943, foi formada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em 1944, cerca de 25.000 soldados foram enviados para a Itália para lutarem, com os norte-americanos, contra o eixo. Em 1951, Vargas ainda retornaria ao poder, dessa vez através de eleições diretas para presidente. Havia um forte discurso nacionalista e o objetivo de ampliar ainda mais o processo de industrialização. Destacaram-se a campanha do "Petróleo é Nosso" e a criação da Petrobras. Porém, a forte oposição política, principalmente da União Democrática Nacional, UDN, e
de Carlos Lacerda, criou uma situação insustentável para Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o presidente suicidou-se. Conhecido por uns como o pai dos pobres, e por outros como a mãe dos ricos, e Getúlio Vargas pôs fim à participação no cenário político do Brasil, afirmando que saía da vida para entrar na história.